Autoconceito. O conceito que temos de nós mesmos é semelhante a um par de lentes, através do qual enxergamos a realidade. Baseado no que vemos por essas lentes, escolhemos o comportamento que consideramos apropriado diante de uma situação específica. Se as suas lentes distorcem dessa situação, a conduta que você escolherá não estará de acordo com aquela que a realidade exige. Quanto mais saudáveis for o conceito que temos de nós mesmos, melhores e mais precisas serão as lentes com as quais enxergamos a realidade. E, consequentemente, mais apropriado será o nosso comportamento diante das situações que enfrentamos. Mais ou menos como aquela velha história da manchinha preta em uma página branca. Algumas pessoas veem apenas uma manchinha e encontram nela toda a sua atenção. Outras, pelo contrário, percebem um grande espaço branco na folha e fixa o seu olhar nesse espaço. Tudo depende da pessoa que está olhando e como está olhando. Se a visão que você tem de você mesmo é de um fracassado, então você tem grandes chances de chegar ao fracasso. Não importando o quanto você deseja alcançar o sucesso. Mas se você se enxergar capaz e pronta para superar os obstáculos, então você está pronta para enfrentar a vida com mais otimismo. E o seu rendimento estará muito perto do máximo. Seja qual for a opinião que você tem a seu próprio respeito, aquela que vem concentrar todos os seus esforços, será o principal ingrediente para você alcançar o sucesso em seus projetos ou fracassos diante dos obstáculos. Se você não quiser ver e estabelecer contato consigo mesmo, não gostar de pessoas, não gostar da pessoa que é e não se relacionar com tudo e todos que a rodeiam, então deverá estar preparado para ser testemunha do seu próprio fracasso. A experiência de olhar e ver o nosso outro lado completa a nossa vida e também dá sentido a ela. Um sentimento muito distante do que a maioria das pessoas encara como viver. Passamos a ser o que realmente somos e não só o que fingimos que somos. E a partir dessa visão, temos de nós mesmos a forma completa. Podemos entender também o amor completo, não só como emoção, mas como experiência. E assumimos o risco de ver o que quer, a nós mesmos como somos, e não como gostaríamos de ser. Essa reflexão, ela tem um propósito, de levantar algumas perguntas de vital importância, como: quem sou? O que eu sou? E para que sou? Essas perguntas irão confrontar você com a imagem que você tem de si. E isso pode proporcionar um crescimento pessoal. Daqui a pouco, nós vamos voltar a essas 3 questões. Mas, por enquanto, peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu like, isso é muito importante para que outras pessoas e o YouTube, ele então indique esse conteúdo para mais pessoas. E eu dependo de você para me ajudar no desenvolvimento deste canal. E se você até aqui está achando relevante esse conteúdo, já pensa aí quais as pessoas que você vai enviar este vídeo. Então chegamos a uma grande pergunta: o que é a autoestima? Você já se perguntou? Você já pensou sobre isso? A autoestima é o que eu sou, é o que eu sinto e o que eu penso de mim. A maneira de me ver, de me querer e me expressar. É a maneira de me relacionar com o mundo. A autoestima é o que eu faço, meu estilo de vida, minha maneira de comer, de sentir, de trabalhar, de cuidar de mim, do meu cônjuge, dos meus filhos e de todos que vivem ao meu redor. A autoestima é assumir que eu tenho valor
e que mereço ser levada em consideração. Autoestima é assumir quem sou de verdade, sem disfarces, sem filtros, sem pretender e ter a menor possibilidade de ser alguém diferente, com direitos, responsabilidades, possibilidades e limitações, virtudes, defeitos, certos e errados. Autoestima é uma energia, uma força interna que começa quando somos concebidos, que organiza tudo o que acontece dentro e fora de alguém e que dá sentido, direção, orientação e importância. A autoestima é o que faz com que eu esteja viva, que me faz crescer, que me faz desenvolver em múltiplas direções e então morrer com respeito e dignidade. É o sentido da própria vida. Autoestima não é algo que se tem, é alguém que se é. É aquele que se quer, se respeita, se valoriza e sabe-se importante pelo que é. Ou seja, autoestima. É aquele que assume os riscos da vida, enfrenta dificuldade com integridade, com firmeza, ânimo, sabendo que é capaz de fazer-se valer e sai fortalecido dessas batalhas. Tem autoestima que tem consciência do outro, respeita os limites, sente-se solidário e tem um alto grau de consciência ética, convivência, bem-estar e visão do todo. Porém, aquele que se resigna passivamente amargurado e colocando a culpa sempre nos outros. Ele não gosta de si mesmo, não se valoriza e não tem autoestima. Tem autoestima aquele que se comunica, expressando claramente o que quer, sem se deixar amedrontar pelas possibilidades de ser rebatido por outra pessoa. Tem autoestima aquele que escuta o outro, que sabe lidar com as diferenças, que vê dentro de si e com as que vê fora. Neste mundo complexo, aprende a negociar sem eliminar o concorrente, sem desqualificá-lo. Todo ser humano alguma vez já se perguntou: quem eu sou? O que sou? Para que sou? Eu falei que a gente ia retomar a essas questões, pois ao tentar responder essas perguntas tão simples, mas profundas, nós somos confrontados com a imagem que fazemos de nós mesmos. Vamos à primeira pergunta. Quem eu sou? Nos levam a sinais ou elementos que nos identificam e nos diferenciam legal e fisicamente de outras pessoas, tais como data de nascimento, nome, seu peso, estatura, sexo, educação, nacionalidades, habilidades, entre outros. E o que eu sou? Identifica a nossa situação na sociedade. Se sou solteiro, casado, professor, pai, empresário, identifica também nossos valores como pessoa. Bom, mal, bagunceiro, organizado, estressado, entre outros. E a terceira pergunta: para que eu sou? É a pergunta que nos leva a refletir sobre a razão da nossa existência. A razão de estarmos aqui, de fazer o que estamos fazendo, ao invés de fazer uma outra coisa, de viver o tipo de vida que vivemos, de saber qual é o plano de Deus para a nossa vida. Quando respondemos essas perguntas, temos condições de formar uma imagem de nós mesmos, que pode estar de acordo com a nossa realidade, ou talvez muito distante dela. A forma como você se considera está diretamente relacionada com a felicidade e o bem-estar. Muitas pessoas se odeiam, se consideram horríveis. Nada vem de positivo, de útil em si. Daí andam tristes, chorando engano e mal-humorada. E atento a isso, diversos educadores e profissionais
da motivação coletiva, enfatizam e dão dicas para uma autovalorização. E ensinam a dizer: eu sou vencedor, eu posso, eu sou especial, eu mereço. Depois tem um outro lado, que é uma estratégia oportunista que muitas pessoas entendem uma solução estética para as insatisfeitas. Cirurgias plásticas prometendo resolver o problema da autoestima, para resolver o problema de quem muitas vezes se acha feia ou feio. Enfim, temos na sociedade uma mobilização que visa transformar esse indivíduo em um ser mais feliz, mais agradável aos seus próprios olhos. Esse é o discurso da autoestima positiva, como solução para toda felicidade. Não há dúvidas de que eu e você devemos e podemos nos sentir importantes. Temos valor e vale cultivar o amor próprio. Amar a si próprio é essencial à vida saudável. A questão toda, ela precisa ser pensada a partir da fonte ou motivação para esse amor. Tenho valor? Sou importante? Por quê? Por que devo lutar por uma autoestima positiva? Respostas a esses dilemas caminham em duas direções. De um lado, a perspectiva humana, que defende o indivíduo como um ser de valor, próprio pelo que ele é, pelo que sabe fazer, pelo potencial criador. Do outro lado, colocando que nós somos criaturas pecadoras, falhas, corrompidas pelo pecado, o que nos torna incapazes de qualquer ação perfeita. Em resumo, não valemos nada. No entanto, ao mesmo tempo que somos indignas de qualquer honra e mérito, a ação misericordiosa de Deus nos leva a tal ponto que somos colocadas num pódio das criaturas mais importantes do universo. Cada ser humano vale mais do que qualquer riqueza do mundo, ensina a Bíblia. Por isso o salmista, ele coloca: quando olho para o céu, que tu criaste, para a lua e para as estrelas, que puseste nos seus lugares. O que é um simples ser humano, para que penses nele? O que é um ser mortal, para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo. E lhe deste a glória, a honra de um rei. Você pode conferir. Salmo 8, versículo 3 ao 5. Partindo deste enfoque, convido você a meditar para crescer no amor próprio, fundamentado na graça divina que, junto com o apóstolo Paulo, declara em sua carta a Filipenses capítulo 4, versículo 13. Eu vou ler na Nova Tradução Transformadora. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Quem olha para si mesmo e se considera a partir do que é em Cristo Jesus, começa a construir uma vida real e eterna felicidade. Oremos. Senhor, muitas vezes nos sentimos tristes, pois percebemos o nosso defeito e limites. Outras vezes, ficamos tão insatisfeitos com algo em nós. Ajuda-nos a reconhecermos o nosso verdadeiro valor a partir do modo como Tu nos considera. Que a nossa autoestima esteja edificada sobre a Tua infinita graça. Em nome de Jesus. Amém. Depois de você ouvir esse vídeo, como está a sua autoestima? Na próxima semana, nós vamos continuar a falar desse assunto. Você não pode perder o que nós temos a falar semana que vem. Por isso, já ativa aí o sininho para que você possa ser notificado quando o próximo vídeo for postado. Gente, nós vamos ficando por aqui. Beijinho, ó, no coração. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.